Pai, nós nos reunimos no nome do Teu Filho, através do Teu Espírito. Senhor, e nós reconhecemos que há dias sobrenaturais. Reconhecemos que a vida cristã é uma experiência onde o Senhor nos leva a desfrutar da Tua glória. Por isso nós oramos, mostra-nos o Pai. Nós oramos, mostra-nos o Filho. Nós oramos, revela-nos a comunhão do Teu Espírito nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Hoje e nas próximas 2 semanas eu quero compartilhar um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. E você sabe que nós não ministramos nada sem que antes isso se torne real para nós. Eu mesmo não ministro nada sem que aquilo tenha se tornado rema na minha vida. E nesses dias, tirei alguns dias de Natal, de Ano Novo, a gente entrou em recesso, eu imagino como todas as famílias. E quando saiu desse período, eu fiquei doente, fiquei mal. Muito difícil eu me render aí ao hospital, muito difícil mesmo, não me lembrava a última vez, mas não teve como, eu tive que ir para o hospital. E também saí do hospital triste, porque o médico realizou os exames, e eu cheguei no hospital, estava com muito calafrio, muito mesmo, e fazia umas 3, 4 noites que eu não dormia, não conseguia dormir de tanta dor no corpo, calafrio. E aí eu cheguei no hospital falando, eu estou com febre, e a enfermeira perguntou na triagem, o que está acontecendo? Eu falei, estou com febre de 40 graus, estou muito mal e tal. E aquela coisa, a hora que ela colocou o termômetro, 36,5. E aí eu fui fazer os exames e aquela coisa, falei, mas eu estou mal, isso é verídico. Eu fui fazer os exames e quando o médico pegou o meu retorno, ele pegou os exames, ele olhou para mim e falou, não gostei nada dos seus exames. Agora a gente tem 2 alternativas aqui. Você fica internado e a gente descobre o que é, você vai ter que passar por uma bateria de exames. Ou você vai embora, eu te dou um antibiótico que é para tudo. Você vai embora e refaz os exames na quinta-feira e a gente vê o que dá. Na hora minha esposa deu um grito do lado, ele vai ficar internado. Eu olhei e falei, eu não vou ficar internado não. E a minha esposa, ele vai ficar internado sim. Eu falei, não vou ficar internado. Ele vai sim. Eu falei, não vou ficar internado. E o médico olhando para a gente. E eu saí, fiquei na minha. Ela falou, você devia ter ficado internado. Ligou para minha mãe, ligou para meu pai, ligou para o vizinho, ligou para todo mundo. Ele tinha que ficar internado. E depois fiquei triste. Falei, por que minha esposa queria tanto que eu ficasse internado? Coisa esquisita. Então o pior da minha doença foi isso. Eu falei, não sei o que está acontecendo lá em casa. Para mim está tudo bem, a mulher desesperada para mim ficar internado. Mas graças a Deus refizemos os exames e estou bem, diga aleluia. E nesses dias foram dias oportunos, porque eu não trabalhei, e no início do ano eu peguei um livro para ler, e até te indico, chama Espírito Santo, do John Bevere, e comecei a ler esse livro, e o Espírito Santo, janeiro, momento de separar o primeiro a Ele, é um momento onde há uma manifestação sem misticismo, mas é a primícia. E comecei então a mergulhar nesse ambiente de falar, Espírito, eu quero ter uma nova dimensão em 2016. Eu quero caminhar em um novo nível de vida cristã, porque a medida de 2015 foi muito boa, mas ela serviu para 2015. E aí o Espírito começou a plantar no meu coração. Você sabe, uma vida sem o conhecimento do Espírito Santo é uma vida cristã vazia. Uma vida cristã, por quê? Porque o Espírito é responsável por desenvolver intimidade com Deus. E uma vida cristã sem intimidade com Deus, ela não tem sentido. O Espírito Santo é o próprio Deus residente em nós. E nesses dias, o Espírito tem falado muito comigo sobre experimentar uma vida de intimidade constante com Ele. Mas para que haja intimidade com alguém, é preciso conhecer esse alguém. Ninguém consegue ter intimidade com alguém sem conhecê-lo. Eu tenho intimidade com a minha esposa porque eu conheço, porque eu convivo com ela.
intimidade, é necessário conhecer o caráter, os desejos, o que o outro gosta. Para que haja um relacionamento sadio, eu preciso conhecê-lo. E o Espírito, nesses dias, trouxe ao meu coração e falou: Dênio, vocês precisam de investir tempo me conhecendo. Vocês precisam gastar tempo conhecendo quem eu sou. Então eu tenho investido tempo nisso. E nessas 3 semanas e nesse janeiro, eu quero te convidar: invista tempo conhecendo quem é o Espírito Santo. E aí, quando nós falamos de investir tempo conhecendo quem é o Espírito Santo, parece algo muito nebuloso, parece algo muito fantasioso, parece algo, né, nós associamos, e aí o Espírito tem trazido algumas verdades ao meu coração, quando nós resolvemos conhecer quem Ele é. Primeiro, de que o Espírito Santo é uma pessoa. Diga assim: o Espírito Santo é uma pessoa. Eu sei que nós temos a concepção de achar que somente aquilo que tem um corpo pode ser uma pessoa. Nós estamos associados a achar. Em 2016, eu disse para minha esposa, eu disse lá em casa: mudei a minha maneira de me relacionar com o Espírito Santo. Porque nós achamos que só pode ser uma pessoa quem tem um corpo. E você fez a matéria do cursão, eu sou um. Você é o quê? Eu sou um espírito. Possuo uma e habito em um. Por isso, nós estamos muito vinculados a achar que só pode ser uma pessoa aquilo que tem um corpo físico. E aí, porque o Espírito Santo não tem um corpo físico, nós temos uma dificuldade de se relacionar com Ele como se Ele fosse uma pessoa. O pastor André tem um corpo físico. Eu consigo me relacionar com ele porque ele tem um corpo físico. E parece ser mais fácil se relacionar quando alguém tem um corpo físico. Mas a Bíblia diz que Deus é uma pessoa e Deus é Espírito. Jesus é uma pessoa. E Jesus da Trindade é o único que tem um corpo, mas Ele tomou forma humana quando Ele veio à terra, porque antes Jesus também era somente um Espírito. E o Espírito Santo é Espírito. E é engraçado porque nós achamos que para ser uma pessoa precisa ter um corpo. Mas você não é uma pessoa porque você tem um corpo. Você é uma pessoa porque você tem um Espírito. O que faz de você uma pessoa é o seu Espírito. Quantos aqui tem um cachorrinho em casa? Seu cachorro tem um corpo, sim ou não? Mas seu cachorro é uma pessoa? Por quê? Porque o cachorro não tem espírito. E quando nós falamos de se relacionar com o Espírito Santo, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Ele é uma pessoa. E o Espírito Santo tem um espírito. E Ele tem mente, vontade e emoções. Ele tem desejos. E o Espírito Santo sendo uma pessoa, às vezes eu vou ao velório de alguém, está todo mundo ali chorando, mas você sabe, você nunca na sua vida vai entrar num caixão, porque seu corpo é só uma luva. Quantos aqui já usaram luva? Luva é para ser usado, o seu corpo é simplesmente para ser usado. Você não é esse corpo, você é um espírito. E às vezes eu vejo alguém ali no caixão, e está todo mundo pranteando em volta, e eu penso comigo, essa só era a luva dele, ele não é isso. Aquela pessoa nunca entrou naquele caixão. Eu estava vendo a morte do pastor, se eu não me engano é Gilmar Santos o nome dele. Um grande pastor morreu faz uma semana, e estava todo mundo em volta do caixão. A música do velório foi feita pelo Davi Sasser. Davi Sasser era primo desse pastor. Eles estavam ali cantando, mas o pastor Gilmar nunca entrou naquele caixão. O espírito dele, que é quem de fato ele é, foi para casa. E sabe o que é engraçado? Se você já usou luva, você sabe. Quem já usou luva sabe. Quando você chega em casa, a primeira coisa que você faz, você tira o quê? Você tira a luva. Quando eu olho alguém no caixão, eu falo, tirou a luva, porque foi para casa. Em casa não precisa de usar luva. Por isso, nós somos uma pessoa porque possuímos um Espírito. E quando nós falamos de nos relacionar com o Espírito Santo, nós temos uma dificuldade de se relacionar com o Espírito Santo como uma pessoa, porque nós não vemos o corpo dele. E aí nós passamos a nos relacionar com o Espírito Santo tão somente como poder. E nós passamos a buscar tão somente o poder do Espírito Santo. Nós nos voltamos somente a querer o poder e não a pessoa.
E aí nós confundimos a pessoa do Espírito Santo com poder. O Espírito Santo não é poder, ele tem poder. O Espírito Santo é uma pessoa. E aí nós vamos nos relacionar com ele. E é engraçado, porque o nosso nível de relacionamento com ele, quando nós achamos que ele é tão somente um poder, nós estamos clamando: deixa-me ter um pouco de ti. Nós começamos a clamar: me dá do Senhor, eu quero mais. E nós temos essas expressões. Mas quando nós entendemos que ele é uma pessoa, nós vamos querer ser usados por ele. Quando você acha que o Espírito só é poder, você vai querer utilizá-lo. Porque só poder é uma mercadoria. Só poder é algo que precisa ser gasto. E quando nós queremos que o Espírito é tão somente poder, nós queremos usá-lo. Usá-lo até mesmo para o reino dele, mas usá-lo. Mas quando nós entendemos que ele é uma pessoa, nós queremos ser usados por ele. Quando nós nos relacionamos com ele como uma pessoa, nós passamos a desejar ser usados por ele. E eu, quantas vezes, Espírito Santo, ele está aqui, eu disse para ele: eu não faço mais nada sem a tua companhia. E eu estava orando antes do culto, falei: Espírito Santo, eu me recuso a subir sem que o Senhor suba comigo. Eu vou descer daqui, eu me recuso a descer sem que ele desça comigo. Agora eu tenho dito a ele, eu fui no hospital, falei: me recuso isso, se o Senhor não for comigo. Aí nós chegamos do hospital, fomos sair para comer alguma coisa, estava aquela chuva. Eu falei: Bruno, eu me recuso a ir na chuva se ele não for com a gente. E você fala: pastor, isso é místico. Não, isso é vida cristã. Não é porque ele não tem um corpo que ele não está presente. Eu me recuso agora a ir na padaria se ele não estiver comigo. Eu me recuso a pedir pão para o padeiro se ele não estiver presente comigo. E quando nós entendemos então que ele é uma pessoa, nós passamos a nos relacionar com ele como uma pessoa. Passamos a desejar ser usados por ele. Sabe, há um desequilíbrio quando nós falamos de intimidade. A maioria das pessoas associam intimidade com o Espírito Santo, ao poder do Espírito Santo, é ou não é? Você vê aquele irmão poderoso, você fala: esse irmão é íntimo do Espírito Santo. Você vê aquele pastor poderoso, você fala: isso é intimidade com o Espírito Santo, porque nós estamos associando o Espírito Santo ao poder e não à pessoa dele. Eu assisti esses dias um filme que eu achei legal, porque não tem cena nenhuma, daquela moça que era plebeia e se casou com o príncipe William. Acho que é Kate o nome dela. E ela fazia universidade e tal, e ele olhou para ela, gostou dela e se casou com ela. E ter e desfrutar da presença do Espírito Santo como poder, é como se o príncipe William desse a caneta dele para você. Você que é uma moça solteira, ter só o poder dele, é ele dar a caneta para você e falar: olha, agora você tem o meu poder para qualquer coisa que você quiser fazer, você tem o poder do príncipe da Inglaterra, toma, esse é o poder. Mas sabe o que é desfrutar dele como pessoa? É a princesa Kate, que casou com ele, dorme com ele todo dia, acorda com ele, tem filhos com ele, toma café da manhã com ele, viaja com ele. Isso é desfrutar da presença. E quando nós falamos só do poder, o poder ele é inferior à presença. Porque a princesa Kate hoje ela não tem só o poder, não tem só a presença. A consequência de ter a presença, de viver com ele, de desfrutar dele como uma pessoa, é por consequência ter o poder dele. Aonde ela chega, ela tem o poder dele. Mas por quê? Porque em primeiro lugar, o mais importante, ela se tornou esposa dele. Ela tem ele como pessoa. E quando nós falamos de intimidade com o Espírito Santo, nós começamos a buscar desesperadamente o poder e não a pessoa. Nós começamos a buscar desesperadamente as operações e não a presença dele. Sabe, é visível quando nós passamos a buscá-lo somente como poder. Mas talvez você pergunte: por que o Espírito Santo não tem um corpo? E eu fiquei meditando, falando: Espírito Santo, se houvesse um corpo seria mais fácil. E hoje, no meu devocional, foram as palavras que eu conversava com ele. Eu falei: Espírito Santo, se o Senhor tivesse um corpo ia ser mais fácil. E aí o Espírito Santo falava para mim: Daniel, eu não preciso de um corpo, porque quando eu me uni a você, agora eu tenho um corpo, que é o seu corpo. Agora eu ganhei um corpo, agora eu ganhei uma casa, você é minha casa. Então, você
quando nós buscamos Ele só como poder, alguns desequilíbrios vão acontecer. Você vai ver que horas você está na presença dEle, horas fora. Já viu essa coisa? Acontece com a gente. Você acha que tem que chegar aqui no domingo e que tem que tocar aquela música poderosa que você ergue a mão e começa a tremer. Você fala, o Espírito Santo está aqui. Quando nós não tratamos Ele como uma pessoa, mas só como um poder, vem alguns desequilíbrios. O poder, você tem que entrar no clima. Precisa daquela unção, daquele toque, daquele pregador, daquela imposição de mãos. E aí horas nós nos sentimos próximos e horas distantes. Mas a grande questão do relacionamento com o Espírito Santo é você saber que Ele está tão real e próximo e se manifestando aqui, quanto no momento que você sair daqui e for para a sua casa, quanto no momento que você for trabalhar. Se nós tratarmos no mesmo nível, se você tratar no mesmo nível o culto de domingo, o culto de sábado. Tem irmãos que falam, pastor, eu gosto do culto de sábado, porque as luzes ficam mais apagadas, toca algumas músicas, pastor, aquela música. Domingo eu fico brigando aqui com os meninos para baixar o som, porque nós ainda achamos que a presença do Espírito Santo está associada quando a bateria está no alto, e a gente está ali. Não, é muito mais profundo que isso, é muito mais real do que isso, vai muito além disso. E tem um desequilíbrio, que ora nós nos sentimos próximos e ora nós nos sentimos distantes. Mas sabe, no meu relacionamento com a minha esposa, eu não quero desconsiderar que existem momentos mais especiais. Mas quando eu me relaciono com uma pessoa, eu estou me relacionando com ela. Não tem horas que eu tenho ela mais do que outras, em todo tempo eu tenho ela. Mas tem momentos mais especiais, sim. Tem momentos que nós temos, alguns momentos da nossa vida do casamento, que foram mais especiais, foram mais marcantes. No momento que você se relaciona com alguém, não quero desconsiderar que existam momentos mais especiais, mas eu quero dizer para você que não existe como perder esse relacionamento. Ele é constante, ele está em todo tempo. Esses dias perguntaram para mim, você sabe, sempre fazem essas perguntas, nas igrejas que eu vou. Em janeiro mesmo, abri a minha agenda, vamos estar em algumas igrejas. Nos lugares que eu vou, às vezes eu sento com alguns jovens, e as pessoas sempre me perguntam, pastor, é errado fazer isso ou aquilo? E uma coisa que amam me perguntar é de música secular, porque como sabem minha posição, ficam me perguntando, pastor, é errado? Eu falei, irmão, se eu colocar música secular para tocar no domingo, você vai se sentir feliz? Seja sincero, você não vai se sentir alegre. Você vai conseguir ativar seu espírito se chegar aqui e estiver tocando alguma coisa? Eu sempre gostei muito de sertanejo. Você imagina chegar aqui, tá? Aí eu vou falar para os irmãos do louvor, tem que colocar até, como é o nome daquele negócio? Tem que contratar até um sanfoneiro para a igreja. Quantos irmãos aqui querem fazer aula de sanfona que a gente vai colocar no domingo? E os irmãos falam, mas sabe por quê? Porque você acha que no domingo aqui tem algo especial do que tem no seu carro. Porque se não pode tocar no louvor domingo, por que eu posso colocar no meu carro? Porque lá no meu carro ele está tão vivo e real quanto ele está aqui agora. Alguns irmãos perguntam, pastor, na vida íntima pode fazer aquilo ou isso? Eu falo, irmão, a minha porta nunca está fechada para o Espírito Santo. A porta do meu quarto com a minha esposa sempre está aberta para o Espírito Santo. E ele sempre faz parte de tudo que eu faço. Eu consigo sentir ele tão real em tudo na minha vida. Porque é um relacionamento vivo e real. Você está com alguém, pastor, eu posso assistir determinada coisa? Coloque esse critério na sua vida. Você não deixa o Espírito Santo aqui no domingo, ele está com você sentado assistindo. E às vezes eu estou lá sentado assistindo, eu olho alguma coisa que ofende, não ofende a minha esposa, não ofende tão somente a mim, ofende o Espírito, que é uma pessoa. E você pode sentar, eu quero te dizer, não tem nada de esquisito nisso. De sentar e falar, Espírito Santo, vamos assistir um filme? Sabe por quê? Porque qualquer relacionamento seu, ele vai ter um fim. Pastor, eu amo a minha esposa. Irmão, você vai morrer um dia. Pastor, lá no céu eu não vou ser casado com ela, não. Pastor, lá no céu eu vou conhecer ela. Tem dúvidas teológicas. Pode ser que não. Mas tem um relacionamento que ele é eterno. Que no dia que você fechar os seus olhos eternamente e sair da luva,
É relacionamento que está para a vida toda. Por isso não tem nada mais precioso do que investir o seu tempo conhecendo a Ele. E é engraçado porque às vezes, e eu tenho descoberto nesse relacionamento, que perguntas me faz conhecê-lo mais. Eu estou fazendo as coisas, eu pergunto, Espírito Santo, e aí, está legal isso para você? Aí você fala, esse cara é esquisito. Não é porque ele não tem um corpo, porque ele não é uma pessoa. E minha esposa falou, daqui a pouco vão te chamar de louco. Eu falei, não vão não, fica tranquila. E hoje eu vim, peguei um táxi, eu falei, Espírito Santo, como nós vamos? Eu tive que vir de Uber. E aí eu entrei no Uber, falei, Espírito Santo, está legal para você essa condução? Quem é que vai vir nos buscar? Você podia preparar alguém. Aí às vezes alguém está me falando alguma coisa tão cabeluda que me dá vontade de responder. Aí eu viro e falo, Espírito Santo, você não precisa de falar não, você pode pensar. Alguém está falando alguma coisa, aí eu falo, Espírito Santo, preciso da sua ajuda. Você está vendo? E às vezes minha esposa está falando alguma coisa para mim, eu falo, Espírito Santo, você está vendo? E às vezes nós achamos que isso é esquisito. Isso é para aquele pastor estranho. Isso é para aquele irmão lá que é profeta da igreja, que faz jejum de 45 dias. Não, isso é para mim e para você. É isso que a Bíblia está dizendo. É o Deus residente em nós, que está conosco em todo tempo. E mais que isso, Ele é uma pessoa. Ele não é aquela força mística. Ele não é aquele negócio esquisito. Não é aquele, nós estamos associados a isso, né? Para ser cheio de Espírito Santo tem que rodopiar e tem que vir dançando. Não, Ele é uma pessoa. Como é que você se relaciona com a sua esposa? Você tem que ficar impostando a voz? O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é vivo, Ele é real. E quando nós falamos desse relacionamento, Ele anda constantemente com você. Ele está constantemente com você. Quantos podem crer nisso? Diga aleluia. Agora, olha que lindo quando você passa a desfrutar dessa presença constante. Porque Ele está, a grande questão é se você está em todo o tempo aberto para percebê-lo. Se em todo o tempo seu coração está aberto para perceber que Ele está ali. Se Ele tivesse um corpo, você perceberia facilmente. Mas você é um homem espiritual, uma mulher espiritual. E as coisas do Espírito só se discernem no... Você sabe, a mulher do poço pergunta para Jesus, mestre, onde nós devemos adorar? Porque havia uma briga entre os samaritanos e os judeus. Você sabe, Samaria, eles também eram judeus, mas quando o reino é dividido, porque eles não podiam ir adorar em Jerusalém, eles constroem então um templo, e os samaritanos passam a adorar em outro templo. E ela pergunta para Jesus, e agora, nós adoramos em qual templo? Era a dúvida de todo samaritano. Jesus disse, chegará um tempo, e esse tempo era o tempo da manifestação do Espírito Santo, que não vai ser nem em Samaria, nem em Jerusalém. Os adoradores adorarão em espírito e em verdade. Sabe o que isso quer dizer? Ele estava dizendo, a adoração vai ser em todo o tempo. A adoração vai ser um estilo de vida, vai ser algo constante. Quando nós não enxergamos o Espírito Santo como uma pessoa, nós vamos nos tornar fanáticos por manifestações públicas. Porque nós achamos que somente essas manifestações é viver a vida do Espírito. Então nós começamos a buscar, eu já fui em igrejas, digo isso com sinceridade de coração, dos irmãos chegarem para mim, e aí pastor, vai derrubar quantos hoje? Os irmãozinhos, pastor, tem que derrubar todo mundo aqui. Eu falei, irmão, o que é isso? Reconheço, fome de Deus, sede de Deus, glória a Deus, amém. Mas muito provável que o irmão que tem que cair todo culto, ele está achando que o Espírito Santo é só aquilo que me derruba. E aí eu caí, vou para casa, e o Espírito Santo ficou lá na queda, e semana que vem eu tenho que cair de novo, porque eu preciso de renovar essa presença do Espírito, e na outra eu preciso de cair de novo. E aí como é que faz? E aí a gente se torna fanático por essas manifestações. Você sabe, se você andar com o Espírito, se você fizer perguntas ao Espírito, você vai ouvir o Espírito Santo como você nunca ouviu na sua vida. Simples assim. Se você for pegar um ônibus e falar, e aí Espírito, estou falando de coisas aqui superficiais, pode parecer banal, mas você vai ver que vai chegar num nível de relacionamento que esse vai ser o seu nível de entrega com Ele. Mas mais profundo que isso, alguém te ofendeu, você vira e fala, Espírito, o que eu respondo? Você vai ouvir o Espírito Santo como você nunca ouviu em toda a sua vida.
só de perguntar a Ele. Você vai assistir alguma coisa, Espírito, o que eu assisto? Você vai fazer uma faculdade, na hora que você for se inscrever, você fala, Espírito, e aí? A hora que você for abordar um cliente, você fala, Espírito, por qual meio eu vou? Com simples perguntas, você vai começar a desfrutar de um relacionamento que você nunca teve com Ele. Com simples perguntas, porque você valoriza Ele como uma pessoa, não só como um poder. Você, quando nós nos relacionamos com o Espírito somente como um poder, você vai achar que precisa estar orando ou fazendo alguma coisa espiritual para se relacionar com Ele. O Espírito tem me mostrado que o relacionamento com Ele é vivo, é real. E confesso aos irmãos, nós temos um devocional, toda a nossa equipe ministerial. A maioria dos irmãos tem tempo de devocional de 3 a 5 horas por dia, de leitura bíblica, palavra, livro, oração. É um tempo muito precioso. Você tem o seu tempo devocional, não sei se é de meia hora, 1 hora e meia. Não sei quanto tempo você consegue ter. Mas eu conseguia na minha vida separar o meu momento devocional dos demais. De fluir no meu momento devocional, mas depois de entrar no meu carro e fazer o banco sozinho. Eu conseguia fazer meu momento devocional e sair para trabalhar sozinho. E nesses dias o Espírito tem dito para mim, Dênio, eu sou uma pessoa. Eu não sou um poder que você busca 2 horas, depois entra no seu carro e sai. Eu sou uma pessoa, eu quero que você me convida para ir junto com você para o banco. Eu sou uma pessoa, eu quero que você me convida para trabalhar com você. Eu quero que você me convida para fechar aquele negócio. Eu quero que você me convida para fazer as obrigações que você tem no dia a dia. Eu quero ser convidado para estar presente. E olha a diferença que tem em alguém que fala, agora eu vou convidar o Espírito para administrar minha empresa. A hora que ele chega lá, ele está com essa doce presença o tempo inteiro. E alguém chega e fala, tem conta para pagar, não tem dinheiro, vai quebrar o pessoal do administrativo. Aí você vira e fala, Espírito, o que você acha disso? Aí ele vai falar com você. Você que estuda, não tem coisa mais profunda quando você fala, Espírito, vamos junto comigo para a faculdade. A hora que chega lá, você está carregado de uma presença. E aí, a hora que você for abrir a sua boca para se posicionar acerca de alguma coisa, você está carregado de uma presença, porque a Bíblia diz, Ele diz que Ele nos instruiria sobre tudo o que nós deveríamos falar. O Espírito Santo é uma pessoa. Todas as vezes que nós pensamos no Espírito como poder, como unção, como somente uma influência, naquilo que nós vamos sentir, isso é um problema. Relacionamento com o Espírito não é uma questão de sentimento, mas uma questão de comunhão. O desejo do Espírito Santo é se relacionar com comunhão. Por quê, pastor? Porque nós somos transformados quando nós temos comunhão com Ele. Nós somos transformados quando você o vê como um poder, como algo que você está buscando, como algo que você pode agarrar, como algo que você pode pegar. É porque não há comunhão. Deixa eu te falar um pouco sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele é santo. Ele é sábio. Ele é poderoso. Ele é eterno. O Espírito Santo é amável. Ele é completamente desejável. O Espírito Santo é uma pessoa. Você vai amar conhecê-lo. O Espírito Santo é uma pessoa e Ele quer fazer parte dos nossos dias, não só aqui aos domingos. Ele é a conexão entre nós e Deus. Olha o que a Bíblia diz em Coríntios, capítulo 2, verso 10 e 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. É o dia a dia com Ele que nos transforma. É o poder de andar com Ele. É o poder de resolver todas as circunstâncias com Ele, que tem poder para nos transformar. E você diz, pastor, então o Espírito Santo é presente na minha vida em todo o tempo? Sim, Ele é presente. E aí, nesses dias no meu devocional, eu tenho falado, Espírito, se o Senhor é presente na vida de todo aquele que te confessa e que se arrepende dos seus pecados, então por que que nós não vemos e não percebemos e não caminhamos nesse nível de intimidade? E aí o Espírito disse, eu já sou presente, mas eu preciso me tornar participante.
Abra sua Bíblia em João capítulo 14. João capítulo 14. Olha o que a Bíblia diz, João 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai e vos darei outro Consolador, o Espírito Santo, para que esteja convosco para sempre. Por isso que o maior presente que alguém pode receber é o Espírito Santo, porque é o único presente eterno. Se você ganhou um tênis, ele vai ficar velho. Se você ganhou um emprego, ele vai acabar. Se você ganhou uma esposa, uma hora isso vai acabar. Qualquer coisa acaba, mas Jesus, o presente que Jesus nos dá, e esse é o único presente, obviamente, num pacote de redenção, que Jesus dá ao homem. Ele diz: olha, eu rogarei ao Pai e vos darei outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, a qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará com vós. Não vos deixarei órfãos, virei a vós. Ele já é presente. Jesus está dizendo, Ele é eterno, Ele vai estar para sempre com vocês, e é o único presente eterno. O iPhone, você compra o 6, ano que vem já tem o 7, ficou ultrapassado. Você compra o 7, no outro ano tem o 8, ficou ultrapassado. Você compra um computador, ganhei semana passada, ganhei um computador, talvez seja o melhor computador de última geração. O computador é um pouquinho mais grosso que um papel, sem exagero. E ganhei um computador levinho. Eu tinha esse mesmo computador que eu comprei há 4 anos atrás, ficou ultrapassado. Depois de 4 anos lançou. E aí quando eu peguei meu antigo, eu falei, daqui 4 anos isso aqui não vale mais nada. Pagaram caro, me deram um presente, não é verdade? Você compra uma roupa, você fala, esse é o melhor terno. Daqui 1 ano, você usou ele 3 vezes, 4, 5, lavou, o tecido já não é o mesmo. Jesus está dizendo, eu vou dar um presente para vocês, que Ele é eterno. Eu vou dar algo para vocês, que amanhã não vai estar ultrapassado. Eu vou dar algo para vocês, semana que vem não está ultrapassado. Eu vou dar algo para vocês, que ano que vem. Eu vou dar algo para vocês, que nem a própria morte vai poder vencer. A morte é o único poder de vencer o meu relacionamento com a minha esposa. A morte nos vence, mas a morte não vence o meu relacionamento com o Espírito Santo. Eu vou morrer e nem a morte pode vencer o meu relacionamento com Ele. Por isso esse é o maior presente que um homem pode receber. E aí eu falei, Espírito, se o Senhor já é presente, e aí o Espírito me disse, eu já sou presente, mas nem sempre eu sou participante. Quem aqui já foi num jogo de futebol? Você sabe o que é ser presente, mas não é um participante. Quando você vai no jogo de futebol, no estádio, você está presente, sim ou não? Mas você não participa do jogo. O Espírito me disse, Dênio, muitas vezes eu estou presente, mas eu não participo. Em todas as situações da sua vida, porque essa promessa foi Jesus que te fez. Ele disse, eu vou te dar um presente que é eterno, e Ele vai estar com você para sempre. Independentemente do que você faça, o Espírito está com você para sempre. Você pode apagar o Espírito Santo, você pode entristecer o Espírito Santo, você pode calar completamente a voz do Espírito Santo, mas Ele está dizendo, eu estou com você. Mas a grande questão é tirar Ele de presente e fazê-lo participante. O Espírito Santo está presente em todos os cultos dessa igreja. Quantos concordam? Diga amém. Mas hoje eu orava e falava, Espírito Santo, será que o Senhor foi participante de todos os cultos? Porque participar fala de se envolver, fala de fazer a sua vontade, fala de colocar a sua mão. O Espírito Santo vai estar presente nas decisões da sua vida. Na hora dos seus negócios Ele está presente, mas a grande pergunta não é se Ele está presente, porque estar presente é uma promessa que você ganhou por meio da cruz. Você não fez nada para ter o Espírito presente na sua vida. Esse foi um presente que você ganhou por meio da cruz.
Agora, fazê-lo participante tem a ver com a minha disposição de ser íntimo dele. Ele vai estar tão mais participante na vida daquele que tem desejo da liberdade a ele. Quantos creem que ele está com você o tempo inteiro? Diga aleluia. Mas a minha pergunta: quantos deixam ele participar de tudo com você? E aí eu volto à pergunta que eu respondi no início. A hora que ele passa a participar de tudo na minha vida, agora não sou eu mais tendo controle da minha vida. Não sou mais eu tendo controle das minhas decisões. E você entende que isso não está relacionado ao poder, mas está relacionado a uma pessoa. O poder não transforma ninguém. Se o príncipe da Inglaterra te der uma caneta na mão e falar: você tem o meu poder, isso não vai te mudar. Na verdade, só vai te fazer alguém pior. Porque você vai sair por aí dando canetada e achando que você é o dono do mundo. Mas eu vi no filme que a princesa Kate teve que fazer aula de etiqueta para estar na família real, porque ela não sabia sequer sentar na mesa e comer com a rainha. Sabe o que é isso? Quando você se relaciona com a pessoa do Espírito Santo, você vai ser transformado em tudo na sua vida. Sua maneira de comer, o que você veste, o que você fala, o que você pensa, seus conceitos, seus princípios, tudo vai ser transformado, porque a pessoa do Espírito Santo vai te constranger a mudar. E aí quando nós falamos do Espírito Santo, e alguns têm esse relacionamento mais distante, mas eu não quero que você veja como algo opressor ter a presença dele constante. Não é opressor. Não é opressor, muito pelo contrário, é algo livre. E aí você tem a liberdade de desfrutar no seu dia a dia dele. Faça o Espírito Santo participante da sua vida. Ele não se derramou na sua vida só para te dar poder. Ele se derramou na sua vida para ser uma pessoa presente na sua existência, para ser alguém presente no seu dia a dia. Ele se derramou para ser presente em tudo aquilo que você faz. Tudo que Jesus fez foi por meio do Espírito Santo. É por isso que Jesus disse: eu não faço nada de mim mesmo. Tudo que eu faço porque eu vi o meu Pai fazendo. Seria muito fácil para Jesus, e você sabe, quando Jesus é batizado por João Batista, ele sai da água e uma pomba vem sobre ele. Nós acreditamos que ali o Espírito Santo é liberado para o acompanhamento do ministério de Jesus. E Jesus diz: eu não testifico de mim mesmo, o Espírito testifica de mim. Porque seria muito fácil o próprio Deus descer à terra e operar a sua divindade na terra. Mas Jesus veio como homem para mostrar que quando um homem vive o dia a dia com o Espírito Santo, a vida dele é completamente diferente da normal. Jesus tinha que depender do Espírito Santo. E quando nós falamos, a Bíblia fala em Filipenses, abriu mão da sua glória. Eu fui buscar o que era glória. Glória tem muitos significados, mas um dos significados de glória é extraordinárias qualidades. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Jesus abriu mão das suas extraordinárias qualidades, se fez como homem e veio à terra. E aí eu te pergunto, se ele abriu mão da sua glória, que são suas extraordinárias qualidades, como é que ele operou na terra? Se ele tinha aberto mão da sua glória? Como é que ele poderia operar na terra se ele tinha deixado a sua glória? E ele não poderia requerer a sua glória, porque ele tinha aberto mão de tudo aquilo que fazia ele Deus extraordinário. Agora então, ele se submete ao governo do Espírito. Ele era completamente homem, um homem completamente submisso ao governo do Espírito. É por isso que quando nós olhamos Jesus, eu não sei você, mas eu não vejo uma figura mística. Quando eu falo místico aqui, eu falo no tom pejorativo, porque obviamente Jesus era um homem do céu, não tem nada mais místico que isso. Mas Jesus não era essa figura que às vezes nós colocamos na cabeça, mais especial, que não, para mim Jesus era um homem, ele era tão comum. Não sei se você enxerga Jesus assim, me perdoe, talvez a minha interpretação ofenda a sua, mas para mim Jesus era um homem comum, que sentava na roda de qualquer um, que entrava em qualquer lugar, que fazia parte de qualquer grupo, que conseguia se relacionar com qualquer pessoa. Por que ele era alguém assim? Porque Jesus caminhava não só com o poder do Espírito Santo, Jesus caminhava com a pessoa do Espírito Santo. E quando você aprender a caminhar com a pessoa do Espírito Santo,
Às vezes você vai sentar para comer e a pessoa do Espírito Santo está do seu lado e você vai se sentir constrangido a não comer. E aí você vai jejuar naquele dia, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Ele vai falar: hoje eu quero que nós vamos orar por fulano de tal. É a pessoa do Espírito Santo. É a pessoa. Quando Jesus vem à terra, Ele caminha submisso ao Espírito Santo. E Jesus, homem, estava nos mostrando algo. Se você quer ter uma vida relevante, caminhe submisso ao Espírito Santo. Talvez você ache que é muito difícil ouvir o Espírito Santo. É porque você pergunta pouca coisa a Ele. E é porque você tem pouco tempo para ouvi-lo. Coloque Ele em tudo. Não separa mais seu tempo não. Deus tem falado isso comigo: Daniel, eu não quero mais que você separa só o tempo devocional, é muito pouco para mim. Eu quero estar em tudo. E aí é engraçado, porque aí eu comecei a desfrutar disso e eu percebi uma coisa. Sabe qual é o ambiente que eu me sinto mais íntimo de Deus? Sabe qual é o ambiente que eu me sinto? Porque como eu te disse, apesar de não ter essa questão, mas tem ambientes no seu relacionamento com uma pessoa que você se sente mais vivo com ela. Às vezes o marido se sente mais vivo quando ele leva a esposa para jantar, outros se sentem mais vivos quando eles podem dar um bom presente e ver a esposa alegre. Às vezes numa amizade você se sente mais vivo quando você está jogando papo fora, numa praça, a madrugada inteira com um amigo. Tem alguns ambientes que nós nos sentimos mais vivos com a outra pessoa. E com o Espírito Santo não é diferente, ele sendo uma pessoa. Mas eu descobri que o ambiente que eu sinto ele mais vivo, eu tenho dito isso para a Bruna, é quando eu estou com a Chloe. Eu sinto ele vivo. Cada coisa que ele faz, e cada expressão dela, cada maneira que eu trato ela. Esses dias eu tive a oportunidade que eu não tenho normalmente, de ficar a tarde inteira com ela. E a Chloe é uma criança extremamente carinhosa, e ela fica beijando e abraçando. E ela fala: papai, me mime. Me mime é uma expressão quando ela quer dengo. Ela fala: papai, me mime. E aí quando eu estou fazendo mimime com ela, o Espírito Santo fala para mim: esse sou eu. Esse é meu amor para com você. Em proporções muito ampliadas. A hora que você colocar Ele para fazer tudo com você, você vai descobrir que vai ter alguns momentos que te fazem mais vivos com Ele. Você lê a palavra, mas só pode ter revelação através do Espírito. Um homem só pode ter revelação através do Espírito. Não há nenhum outro meio de revelação. É por isso que o diabo não tem revelação da palavra. É por isso que o diabo levou Jesus à cruz. Irmão, se o diabo tivesse revelação do Velho Testamento, ele saberia que não levar Jesus à cruz seria insuficiente. Na verdade, isso aí ia aumentar o problema, porque Jesus foi no inferno, toma a chave, e ele ainda não tem nem mais a chave de casa, por falta, porque não tem revelação. Mas eu e você temos revelação. Por isso eu tenho aberto a Bíblia e dito: Espírito, tu conheces a profundeza de Deus. Tu conheces, muito mais que o conhecimento. A Bíblia diz que o Espírito Santo diz que você não precisaria aprender nada. Ele te ensinaria todas as coisas. E aí muitas coisas nós não aprendemos diretamente dele. Com isso eu não estou invalidando o fato de você ter que fazer curso. Não estou invalidando o fato de você ter que vir de domingo ouvir a palavra. Tudo isso é bíblico. Mas eu te pergunto, e eu estava pensando comigo, quão pouca coisa eu aprendi diretamente do Espírito. Quão pouca coisa eu aprendi, a minha Bíblia e o Espírito falando a mim. E o Bruno ministrou aqui na quarta-feira, um irmão que nós temos como referencial, e ele estava dizendo que durante um ano, e eu vivi isso, durante um ano ele foi proibido de vir nessa igreja, e durante um ano o Espírito falou coisas com ele, revelações com ele, e os irmãos que andam perto desse irmão sabem que é um irmão de revelação. Revelação no sentido de revelação da palavra, e revelação também, revelação de tudo. E aí, ele falou que depois de não sei quanto tempo, foram algum tempo, quando ele chegou aqui, o que estava sendo ministrado era exatamente tudo aquilo que o Espírito tinha falado para ele sozinho. Paulo disse: olha, por tamanhas experiências e conhecimento que o Espírito me trouxe, irmãos sabem, o apóstolo Paulo ficou retirado durante anos, recebendo revelações do próprio Cristo.
E aí eu fico perguntando: Espírito, tem porção para mim? Nós vamos ler hoje, e tem porção para mim. Para concluir, nós vamos orar. Quanto ao Espírito Santo, a nossa luta não é para fazê-lo presente. Isso nos foi dado como presente por meio da cruz. O desafio de cada cristão é fazê-lo participante. É tirar ele do poder e colocar ele na sua vida como uma pessoa. E sabe o que é profundo? Ele tem mais desejo de ser participante das nossas vidas do que nós mesmos. E nós vamos falar nas próximas semanas sobre ele. E ele estava falando para mim: Daniel, fala aos irmãos que eu morro de desejo de fazer parte da vida deles. Eu falei: Espírito, como que o Senhor prova que morre de desejo? Fora tudo que você conhece. Ele disse: eu sou presente o tempo todo. Você imagina alguém que fica o tempo inteiro atrás de você? Quer fazer parte da sua vida ou não quer? Você imagina alguém que fica te assistindo o tempo inteiro, presente o tempo inteiro? Não teria outra explicação senão ele te dizendo: eu quero fazer parte da sua vida. Alguém que você entra no ônibus, ele está junto. O que ele está dizendo? Eu quero que você valorize esse momento comigo. Alguém que você vai dormir, ele vai junto. O que ele está dizendo? Eu quero fazer parte desse momento com você. Pastor, é possível? É, porque ele já é presente. Eu não estou pregando aqui sobre algo que vai vir sobre você. Eu não estou pregando aqui sobre algo que você ainda vai receber. Eu estou pregando sobre algo que já é real na sua vida. Agora você só precisa de abrir os olhos e colocar ele no nível. O Espírito Santo é uma pessoa. E o Benny Hinn contou uma experiência que eu falei: eu quero essa experiência para a minha vida, eu vou viver isso. Ele falou que, e fica outro livro aí, leia Bem-vindo Espírito Santo. É um livro pequenininho, tem e-book na internet, sua vida cristã vai ser revolucionada. Bom dia Espírito Santo. Ele diz isso por quê? Porque desde o amanhecer ele começa falando bom dia Espírito Santo, é a primeira pessoa que ele cumprimenta. Fala: pastor, é estranho. É porque você está associado a achar que uma pessoa precisa ter um corpo para ser uma pessoa. Não. Hora que ninguém estiver junto, ele está. Hora que todo mundo estiver junto, ele está. Na hora que ninguém mais estiver junto, ele vai estar. E aí o Benny Hinn diz que durante um ano inteiro da vida dele, ele sentia a presença física do Espírito Santo. Ele diz que foi o nível de experiência que ele começou a buscar com o Espírito Santo. Porque comece a perguntar sobre ele, comece a incluí-lo no seu dia a dia, e você vai perceber que ele está presente em todo o tempo. Mas ele disse: a minha experiência, ela chegou a um nível que durante um ano, ele disse que foi um ano exato da vida dele, ele sentia a presença física do Espírito Santo. Ele disse que era como um cobertor que via sobre ele. E aí quando você for abraçar alguém, nós somos o corpo do Espírito Santo. Que a Bíblia diz: aquele que se uniu ao Senhor tornou-se um só Espírito com Ele. Quantos querem essa experiência? Diga aleluia. Mas você já tem uma que é mais profunda que essa, que Ele já é vivo e real. Nessas 3 semanas eu quero te encorajar a tomar algumas medidas para que o seu relacionamento com Ele cresça. Quando eu estou acompanhado por alguém no meu carro, eu não entro no carro, por menor que seja o trajeto, ligo o som alto e não me dirijo à minha companhia. Seria esquisito, não seria? Por menor que seja o trajeto, eu não entro no carro, coloco o último volume e finge que não tem ninguém lá. Quando eu vou escolher um filme, você imagina eu indo no cinema com a minha esposa. Eu não vou lá, olho o filme que é melhor para mim, o que eu mais gosto, porque eu gosto de um tipo de filme e ela gosta de outro às vezes. Às vezes nós gostamos do mesmo. Mas o marido inteligente, à medida que ele tem intimidade com a esposa, irmãos, pode acontecer uma situação aqui. A Bruna dá uma olhada para mim, eu consigo escrever um livro para traduzir a olhada que ela deu para mim.
Se ela me olhar, eu já sei se ela está gostando, se ela está aprovando, se ela está odiando. Eu consigo escrever um livro, só com olhada. Mas se ela estiver aqui e ela olhar, você pode tentar decifrar a olhada dela, você não vai conseguir usar 2 linhas. Sabe por quê? Porque eu sou íntimo da Bruna. Chega um nível de intimidade com o Espírito Santo, que é como marido. Tem certo, minha esposa não gosta de filme de violência. Quando eu chego no cinema, eu nem vou ver o filme de violência. Ela não gosta. Eu nem vou relutar. Porque se eu relutar, eu sei que... E no final eu saio perdendo. Quem é marido aqui sabe disso também. Mas eu, com o Espírito Santo, quando você chega no cinema com alguém, você não vai escolher o que você quer. Eu, como marido, sou cortês. Eu escolho o que ela quer, porque ela é mais importante que eu. No meu relacionamento com o Espírito Santo, ele é mais importante que ele. Por isso sempre a vontade dele prevalece. Não é porque eu morro igual um porco. Você sabe, tem 2 maneiras de morrer na vida cristã. Igual porco, diga porco. Aí você me perdoa a ofensa. Mas quem já matou porco aqui sabe como é que mata porco. Quando o porco descobre que vai morrer, é uma pancadaria, irmãos. O negócio é feio. Uma vez eu fui na fazenda da minha avó, da senhora que adotou minha mãe. Eles foram matar um porco. Eles falaram, a chave para matar o porco é o porco não saber que vai morrer. Porque quando o porco descobre que vai morrer, muitas vezes não tem nem como matar. Porque ele grita, esperneia e faz escândalo. Mas no final, morre. Mas tem o cordeiro, a ovelha. Sabe como ela morre? Muda, calada. E dizem que quando ela morre, a única reação que ela tem é uma lágrima que cai no canto do olho. Sabe o que é isso? No nosso relacionamento com Deus, às vezes você está ouvindo a voz do Espírito Santo fazer tal coisa. No final você vai fazer, mas você esperneia tanto para fazer, você grita tanto e faz tanto escândalo para fazer. Esse não é o padrão de Cristo Jesus. Cristo Jesus foi à cruz como uma ovelha. Mas aí eu chego no cinema, eu quero saber o que é importante para minha esposa, porque é uma questão de noção. No relacionamento a 2, qualquer pessoa coerente, ela está valorizando o outro. Ela quer saber o que é importante para o outro. O mesmo acontece sempre. Sempre que nós estamos acompanhados, nós estamos preocupados em saber o que é melhor para o outro. Mas eu te pergunto, por que nós não estamos preocupados em consultar o Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida? Sabe por quê? Porque ainda nós não enxergamos Ele como uma pessoa. Ainda nós não o vemos como uma pessoa. E volto lá na introdução, porque por falta de um corpo nós achamos que Ele não é real, ou nós só o associamos a um poder. Mas a partir desses dias, você vai começar a desfrutar de uma intimidade com Ele que você nunca teve em toda a sua vida. Por quê? Porque você vai colocá-lo na sua vida. Nós conseguimos muitas vezes passar 2 horas no trânsito sem dirigir uma palavra alguma ao Espírito Santo. Conseguimos passar a tarde no emprego com Ele presente, como se Ele não estivesse ali. Meu convite para você, nesse mês de janeiro, vamos mudar a nossa postura em relação ao Espírito Santo. Vamos começar a entender que Ele sempre está presente, mas mais que isso, vamos torná-lo participante da nossa história. E aí o que vai acontecer? Sua vida vai mudar radicalmente. Quantos querem fazê-lo participante? Quantos de verdade você quer fazê-lo participante? Você quer tirar do nível de buscar um poder para falar, pastor, eu vou sair daqui a partir de hoje, no carro voltando para casa, Ele é participante. Pastor, nas minhas escolhas Ele é participante. Nas escolhas simples Ele é participante. Nas escolhas mais difíceis Ele é participante. Essa é a intimidade com o Espírito Santo. Esse é o padrão que Deus nos convida a viver. Esse é o nível de intimidade com Ele. Se você deseja isso, feche seus olhos onde você está. Pai, obrigado porque Tu nos deste o Espírito Santo.
E nós queremos mudar a nossa postura. Queremos mudar radicalmente a maneira com que nós nos relacionamos contigo. Sabemos que não há como se relacionar contigo sem antes se relacionar com teu Espírito. Por isso, a partir de hoje, revela-te a nós como uma pessoa. 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 Revela-te a nós. Revela-te a nós.